Caros irmãos, bom dia. É uma satisfação estarmos novamente conversando a respeito da doutrina espírita. Vamos pedir a Jesus que nos permita a bênção de podermos contar com a presença dos benfeitores amigos, a fim de podermos levar a bom termo o nosso esforço desta manhã. No dia 12 de abril de 1912, às 23 horas e 39 minutos, aconteceu uma tragédia que marcou o mundo. O naufrágio do navio transatlântico Titanic. Nós vamos fazer um pouquinho de história, a fim de podermos fundamentar a respeito da trajetória do nosso personagem central do assunto de hoje. Nos primeiros segundos em que um vigia chamado Frederick Fleet avistou um iceberg de um tamanho descomunal, se passaram 40 segundos até o transatlântico, que era considerado inafundável à época, chocar-se com o iceberg. A verdade é que, depois do naufrágio do Titanic, foram identificadas inúmeras falhas técnicas, falhas de projeto e, na verdade, depois do naufrágio do Titanic, aconteceram então algumas providências que passaram a ser tomadas para que não acontecesse o mesmo incidente que ocorreu com o Titanic. Algumas situações do Titanic. Por exemplo, o Titanic aparentava 4 chaminés, quando na verdade ele só tinha 3 motores. Isso, a 4ª chaminé, segundo foi constatado, era apenas para dar uma imagem mais impressionante do que realmente era. Uma outra situação que caracterizou que o naufrágio do Titanic, que matou 1.517 pessoas, que deixou centenas de espíritos durante bastante tempo presos aos destroços do navio, era uma tragédia anunciada. No dia 14 de abril, durante o dia todo, o telegrafista do navio recebeu telegramas avisando que o mar estava cheio de perigos, que havia icebergs. Mas ele não se deteve nesses telegramas, e sim trabalhando nos telegramas dos passageiros. Isso poderia ser tomado como uma das falhas humanas. O vigia que ficava na gávea, naquele mastro numa posição mais elevada para observar, o camarada não tinha nem binóculo. Por quê? O cara que deveria cuidar daquela situação fora trocado minutos antes do navio partir lá da Inglaterra. E o que aconteceu foi que a chave ficou no bolso, a chave da sala dos binóculos ficou no bolso do camarada. Então o vigia, numa noite escura, sem lua,
estava tentando enxergar a distância, sem binóculo. E também os testes em alto mar que o navio deveria ter feito, que deveriam durar 4 semanas, duraram apenas meio-dia. Fizeram em apenas meio-dia. Então, o que se percebe é que a tragédia, ela estava anunciada. Depois do impacto com o iceberg, 2 equipes foram escaladas para avaliar os danos. A primeira retornou 10 minutos após, indicando que não havia danos sérios. Ora, o navio havia se chocado com um iceberg de aproximadamente umas 300 mil toneladas. E o presidente da empresa não esperou o segundo reporte e considerou a avaliação dos danos encerrada e pediu para o capitão acelerar o navio. O capitão, que era a pessoa que, na verdade, poderia tomar esse tipo de decisão, não quis questionar o homem que o havia colocado no cargo poucos dias antes de zarpar. Por causa disso, demoraram 16 minutos para aceitar a existência do problema e iniciar a evacuação. Foi assim que começou, então, o naufrágio que custou a vida de 1.517 pessoas. Uma das maiores tragédias naval em tempos de paz. Então, o que a gente observa ao longo dos anos em que os peritos, cientistas, analisando os destroços do Titanic, chegaram à conclusão dos erros de projeto. Por exemplo, o leme, que é o responsável pela manobrabilidade de um navio. Hoje em dia os transatlânticos usam um GPS. O capitão coloca lá o GPS e vai embora. Mas naqueles tempos os navios e os barcos pequenos ainda continuam no sistema de leme. Então o leme do Titanic era muito pequeno para o tamanho e peso do navio. Isso é um erro de projeto. As chapas de aço que compunham a polpa, que compunham o casco do navio, elas eram grudadas uma nas outras através de rebitagem, através de rebites imensos. Numa parte do navio, no meio do navio, os rebites eram de aço carbono, mais resistentes. Mas na proa e na polpa, na traseira e na dianteira do navio, eram rebites de ferro forjado. Esses rebites, eles foram examinados por essas equipes de cientistas, agora nos anos atuais, e eles chegaram à conclusão de que havia muita escória, ou seja, impureza do ferro na fabricação desses rebites, e eles estavam no limite das suas condições. Então o projetista, à época, um indivíduo chamado Thomas Andrew Jr., conceituado na fabricação de navios, ele estava construindo mais 2 gigantes transatlânticos para a mesma companhia, e os 3 navios iriam utilizar simplesmente 9 milhões de rebites, ou seja, 3 milhões para cada um. Então, a empresa fornecedora dos rebites de aço carbono, ela não tinha condições de abastecer toda essa quantidade de rebite num tempo mais limitado, porque eles tinham pressa, tendo em vista que os outros 2 navios estavam sendo fabricados
para competir com uma outra empresa que era a dona dos mares do Atlântico Norte. Então, o que aconteceu é que foram solicitadas a fornecedores pequenos da região esses rebites de ferro forjado que tinham que ser fabricados à mão. Nós vimos até filmes da construção do Titanic, onde os trabalhadores estão martelando os rebites no casco do navio. Então, o que aconteceu foi que esse responsável pela construção vai pedir a essas empresas pequeninas da região que fornecessem esses rebites. E não teve o cuidado de pedir um material de primeira. E constam relatos, inclusive, que a empresa, a fabricante dos navios, queria até economizar. Então o camarada, o chamado Thomas, ele, como engenheiro, como projetista responsável pelo navio, não se preocupou e foi exatamente na proa onde estavam os rebites de ferro forjado que chocou-se com o iceberg. Bom, então morreram. Ele morreu, inclusive este camarada teve uma conduta exemplar durante o naufrágio, ajudando as pessoas a irem para os botes, que esta também foi uma das grandes falhas humanas que ocasionou a morte de tanta gente, porque o Titanic tinha possibilidade de levar 64 botes salva-vidas e levou apenas 16. Na verdade, estavam projetados 48 para serem levados. Mas aí, naquele afã de grandeza, eles acharam que o convés, o deck poderia ficar parecer muito bagunçado, iria atrapalhar os passageiros, então resolveram só com 16 barcos. E aí a tragédia se consumou. Então, essa é a história do navio inafundável, chamado Titanic, que, na verdade, poderia ser um navio que viajasse, cumprisse o seu tempo e não afundasse como os seus outros irmãos gêmeos que navegaram por mais de 20 anos e nunca afundaram. O que aconteceu foi que realmente o desleixo, a condição de um indivíduo não se preocupar com tantos detalhes importantes e a tragédia se consumou. Mas, agora, nos anos 20, nos anos 2000, melhor dizendo, uma família de Nova York teve um filho. E esse menino, essa criança, desde os seus primeiros dias, demonstrou ser uma criança perturbada, uma criança totalmente desarvorada, desde muito pequeno, desde os seus primeiros meses no corpo, era um espírito extremamente atribulado. Acordava toda noite nos espasmos de pavor, e assim foi indo, e a família, o pai e a mãe, correndo atrás de médicos e médicos, e nunca achavam o que aquele nenenzinho tinha. E ele foi crescendo. Quando ele chegou nos 2 anos, em que a condição dele estava parecida com aquele terror noturno que as crianças apresentam a partir dessa idade, aventou-se a hipótese de que poderia ser, então,
esse terror noturno. Porém, a coisa continuou e foi ficando cada vez mais séria a partir do momento que ele ia crescendo. Com 3 anos de idade, 2 anos e pouco, ele já estava falando. Então ele acordava naqueles pesadelos terríveis e acordava parecendo que estava se sufocando e dizia que ele estava se afogando, que ele estava sufocando. Eles não entendiam muito bem e assim continuou aquela saga. Ele foi crescendo e a partir dos 4, 5 anos de idade, esse menino já começou a desenhar barcos. E começou a desenhar um barco muito singular e era sempre aquele barco que foi ficando mais aperfeiçoado quando ele ia crescendo. Então, quando ele atingiu a idade escolar, que já estava tendo condições de fazer uns desenhos mais elaborados, ele começou a desenhar um navio partido ao meio, com aquelas chaminés do Titanic, e ele começava a falar para os pais que aquele navio havia afundado e ele era o culpado. Ele era o culpado, ele vivia repetindo: eu sou o culpado desse navio se afundar e eu afundei junto com ele. E o tempo foi passando e os pais apavorados com aquela situação, porque eles não entendiam nada. Como que esse menino não dorme, fica com esses pesadelos, com essa obsessão, essa coisa esquisita, e só desenhando um barco que ele foi aperfeiçoando com o passar dos anos. E quando ele tinha 10, 12 anos de idade, ele já desenhava o Titanic perfeito, partido ao meio. E quando ele tinha próximo de 14 anos de idade, os pais chegou em Nova York uma exposição sobre o Titanic e os pais levaram-no para conhecer a exposição. Ele chegou lá, ele ficou... A primeira coisa que ele fez foi correr para ver as fotos da casa de máquinas, da proa, do navio, observar o casco, e ele ficou alucinado. E aí ele sentia um frêmito, e os pais totalmente inertes, sem poder fazer alguma coisa com aquela situação. E o menino, de repente, ele começou a ver as fotografias e ele viu uma fotografia que era a fotografia do Thomas Andrews Jr., o projetista do navio. Ele olhou e apontou: aquele sou eu. E nós afundamos o navio. E os pais ficaram então assombrados com aquilo, e o tempo foi passando e de repente a situação foi ficando cada vez mais perturbadora, porque os psicólogos que iam conversar com esse menino não tinham noção também. E ele falava que ele era o arquiteto, o engenheiro projetista do navio. E assim a situação foi caminhando, ele foi crescendo, atingiu 17 anos de idade e então começou a buscar. Os pais foram recomendados a levá-lo a um tratamento especializado com um psicanalista e tal, e começaram a fazer algumas regressões de memória e ficou tudo constatado que ele era exatamente o arquiteto, o engenheiro projetista do navio Titanic.
e que ninguém, mas ninguém pode dizer que ele não teve culpa, porque ele mesmo estava dizendo essas questões que implicaram no afundamento do navio, por erro de projeto, por erro de material, escolha de material, enfim, todas as deficiências que, aliás, a presença dele no navio era sui generis à época, porque ele estava no navio para observar os defeitos do navio, para depois, na volta, tentar consertar. Ora, se o projetista vai junto para ver defeito, é porque ele sabia que tinha defeito. Então ele, ao assumir uma parcela da culpa do afundamento do navio, era uma coisa que ninguém poderia contestar e dizer que não. Porque se o próprio espírito que permaneceu preso às ferragens, preso ao navio, em espírito durante muito tempo, onde depois de resgatado e tratado, ele conservou essa memória tão precisa, realmente chama a atenção. E eu fiquei assim bastante impressionado de ver como é que uma pessoa consegue gravar e manter tudo isso de uma encarnação para outra. E um dia, depois que eu vi essas histórias, vi esses documentários sobre a história do Thomas, eu estava relendo este livro, Tramas do Destino, psicografado pelo Divaldo, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e ali eu encontrei a explicação, porque o benfeitor Filomeno de Miranda, ele explica e vamos dizer assim, desfaz qualquer dúvida que a gente possa ter com relação a uma lembrança tão forte nesse sentido de uma encarnação para outra. Ele diz assim no livro, está escrito aqui: após identificar os erros, sem os poder negaciar ou iludir-se, quando em estado de erraticidade, o espírito reencarna com a consciência do desacato às leis divinas, sabendo-se carente de reeducação. Então, percebam que quando a gente faz uma coisa aqui na Terra, no corpo físico, isso vai ficar impregnado na nossa memória ancestral e na memória espiritual, de uma tal forma que era como se fosse num HD de computador que está ali. Então, a gente vai para o mundo espiritual e lá não tem como diz ele, negaciar, iludir-se, fingir, não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, é mentira, é isso, aquilo. Não, tudo aquilo está em nós, aquilo está fervilhando em nós. E não tem como o espírito então fugir daquelas lembranças, fugir daqueles delitos, daquilo que foi cometido. Então, ele vai, num certo momento, pedir para reencarnar, ou às vezes vai reencarnar compulsoriamente, mas para se reeducar, para se livrar daquele sofrimento que é a lembrança daquele delito. Então, o Espírito descreve ali no livro: permanecem semi-apagadas as reminiscências que procura esquecer no mergulho carnal. No entanto, o arrependimento, como o remorso que padeceram no além-túmulo, ressuscitam-nos. Percebam bem, o arrependimento, como o remorso que padeceram no além-túmulo, é tão intenso que vai ressuscitar quando o espírito está encarnado, dando-lhes mais vigor e infundindo receios profundos,
graças à lucidez adquirida quanto à responsabilidade dos mesmos delitos que ora devem resgatar. Durante a reencarnação, em que se apagam normalmente as lembranças transatas, aquelas de natureza criminosa desatrelam-se de permeio com as construções mentais do cotidiano, gerando perturbações, receios aparentemente infundados para o observador comum, aumentando a pouco e pouco sua liberação quase total, reincorporando-se à personalidade, agora em forma de pensamentos atuais, tumultuados, desconexos. Então é preciso ter uma acurada capacidade de perceber essas situações. O paciente em curso em tal processo se concentra no obscuro poço das recordações que se acentuam e tomba em alucinações, delírios, porque são invadidos os centros da consciência pelas fortes impressões desagradáveis, trágicas, de que se desejava libertar. Desaparecem os contornos das aquisições do momento, enquanto ressumam as experiências arquivadas que passam a governar em desalinho as reações da emotividade, do eu consciente, produzindo a alienação. Sua reativação, mesmo por processos indiretos, determinados objetos e pessoas, acontecimentos e expressões, ocasionalmente produzem associação de ideias por semelhantes, conseguindo projetar na consciência atual as imagens correlatas que dormem sepultadas, né, nos escaninhos da memória extracerebral, trazendo-as de volta. É mais ou menos assim. Eu estava no domingo vendo um documentário onde, nos Estados Unidos, um menino vivia falando para sua mãe que ele havia sido um índio. E a mãe então falava, mas que menino, que coisa, que índio e tal. É a velha história, né? Não sabem nada da reencarnação. E esse menino vivia falando. Um dia eles estavam andando na praia, esse menino estava com 5, 6 anos por aí, e de repente ele viu na praia aquilo que parecia ser uma pedra, uma lasca de pedra. Aí ele pegou assim na mão e falou, mamãe, isto aqui é uma ponta de flecha. A mãe dele falou, mas que ponta de flecha? Isso aqui é uma pedra. E aí ele falou, não, mas isso aqui é uma ponta de uma flecha índia, assim, assim, assado, e ficou repetindo. E pegou aquela ponta de flecha, segundo ele, pôs no bolso e foi para casa e ficava admirando o tempo todo aquele objeto. Até que um dia, de tanto ele falar, a mãe pegou e falou, então vamos fazer o seguinte, vamos levar ao museu da cidade para eles darem uma olhada. E ele concordou. Levaram ao museu, examinaram e era mesmo uma ponta de flecha, conforme foi identificado nos índios de uma tribo que vivera na região. E esse menino, então, teve a sua memória mais despertada ainda com aquele objeto que ele encontrou, ao ponto de identificar numa pedra que eu olhando ali, a pedra na filmagem, para mim aquilo nunca era uma ponta de flecha, mas para ele era. Então, esses acontecimentos que estão sepultados nos escaninhos da memória extracerebral podem ser trazidos de volta com um fato, um acontecimento, um objeto, e pessoas também podem causar isso. Então, faz que o enfermo, por causa dessas lembranças, quando ele é alguém que está endividado pesadamente com relação à justiça divina,
ele se auto-apiade do que lhe ocorre em seu mundo íntimo de sombras e receios, criando as auto-obsessões, geratrizes das psicoses, várias, entre as quais a maníaco-depressiva, que se expressa, dentre outras formas, pelas tentativas de suicídio com que o espírito reencarnado supõe evadir-se novamente à justiça de que necessita. É muito comum acontecer isso. Nós vemos aí garotos de 20 anos de idade, 15, 18, se suicidando. E eram criaturas que viviam como o benfeitor descreve no livro, perturbados, com todos esses estados de dificuldade psíquica. E então acabam, eles sentem um pavor de continuar vivendo, ou eles acham que não vai dar para continuar vivendo daquele jeito, ou se defrontar com as dificuldades que vão se avolumar, quem sabe. Então eles buscam, como diz o Espírito aqui, evadir-se novamente à justiça de que necessita. Então, as perturbações mentais da epilepsia, quando as cenas horrendas conduzem a ausências, às convulsões, em face dos desequilíbrios e das consequências daqueles mesmos delitos que foram cometidos no passado, impressos como distúrbio na engrenagem encefálica, pela presença, seja das infecções, das disritmias e etc., que são parte expressiva nas psicoses endógenas estudadas pela psiquiatria moderna num capítulo próprio. Noutros processos, tudo isso, de certa forma, são responsáveis pelas neuroses complexas e perturbadoras, por, naturalmente, ponderáveis razões, o esquecimento total das vidas anteriores é misericórdia e sabedoria divina para com os homens. Por isso é que o nosso personagem do Titanic apavorou durante muito tempo os seus pais. E hoje ele está terminando um curso de artes gráficas, de design gráfico, e vai continuar na mesma área de projetos e tal, mas depois de ter a consciência do que aconteceu, depois de ter resolvido as perturbações interiores, e vai poder então levar a sua vida dentro de uma normalidade possível. Mas lá mesmo nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, uma outra jovem, menininha ainda, com 4, 5 anos de idade, começou a manifestar também uma certa condição de perturbações que incomodavam seus pais. E ela dizia a eles que nos seus pesadelos ela via uma explosão muito grande e pessoas sendo desintegradas, vivas. E eles então, com o passar dos anos, ela foi ficando mais mocinha, com 12, 13 anos de idade, ela já descrevia, então, falava que era no Japão, que ela estava no Japão e que ela presenciou a explosão da bomba de Nagasaki. E o sonho dela era ir para o Japão, para poder ver aquele local novamente, onde ela estivera, onde ela vivera. E ela falava para os seus pais que ela tinha sido uma médica que esteve no meio do fenômeno da explosão e
posteriormente ela morreu. E impressionada com tudo aquilo que aconteceu, aquilo voltava com uma intensidade tão grande que ela não conseguia dormir por causa daqueles pesadelos. Aí os seus pais, que eram gente simples, acabaram conseguindo levá-la para o Japão e foram até o local da explosão da bomba atômica em Nagasaki. E lá ela pôde ver novamente, na sua memória, tudo o que acontecera. E ela então, a partir daquele dia que ela foi lá, ela acabou melhorando, mas só tinha um desejo. Ela queria ser médica novamente, para ajudar as pessoas. Então, esse desejo era uma espécie de vontade de se reeducar, porque, segundo ela, quando vivera no Japão, ela tinha muitas falhas e não ajudou efetivamente como devia. E a partir daí, ela começou a encontrar a normalidade. Nós temos observado ao longo dos anos, na casa espírita, muitos fatos interessantes dessa lembrança, dessa situação de trazer da espiritualidade para a reencarnação na Terra, uma lembrança, uma memória muito intensa. E não é só de fatos, de delitos, de coisas que a gente possa ter feito. Também de vícios, de uma situação, vamos dizer assim, que nos perturbou muito quando estávamos aqui na Terra, desencarnamos como essa menina. Ela desencarna com aquilo marcado, vai para a espiritualidade, não consegue esquecer, vem para cá, fica durante um bom tempo perturbada, aí retoma a consciência de tudo, é tratada e encontra a normalidade. Mas nós temos visto, na televisão, nós vimos a história daquele menino que fugia dos pais ou pedia dinheiro para comprar cigarro. E fumava, acendia um cigarro na ponta do outro. E, algum tempo atrás, uma família aqui de Ponta Grossa estava passando por uma situação apavorante para eles. Eles eram dessa religião Testemunhas de Jeová. E tinha um menininho que com 2 anos e meio, 3 anos, ele começou a subir no portão, na frente da casa, pulava o portão e saía na sarjeta ali procurando bituca de cigarro. Ele pegava achava as bitucas de cigarro e punha na boca, como se fosse fumar. E os seus pais estavam cada vez mais apavorados com aquilo, porque não podiam descuidar 1 minuto que ele fugia para o portão. Era um portãozinho baixo, um gradilzinho, ele pulava e quando via ele estava ali, na beira do meio-fio ali, procurando bituca de cigarro. Até que alguém disse para eles, assustou-os mais ainda, dizendo que provavelmente ele estava com um encosto e que era para procurar um centro espírita, que lá eles iam dar um jeito no tal do encosto. E aí eles procuraram a Cefam e lá foi dito para eles, depois do atendimento, que não tinha encosto algum e que, na verdade, era o próprio menino que trazia aquela recordação de que era um fumante inveterado no mundo espiritual e ele, então, desejava ardentemente voltar a fumar novamente. O espírito Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, ela disse certa feita que
no tocante aos vícios, se um indivíduo, numa existência, começou a beber aos 18 anos de idade, ele morre pelo alcoolismo, vai para o mundo espiritual, volta para uma nova encarnação, aos 18 anos daquela nova encarnação, ele vai sentir novamente um desejo incontrolável de beber e ele precisará de muita força mental, muita ajuda para não reincidir novamente no mesmo vício naquela idade. Ela só não explicou qual é o mecanismo, por que na mesma idade e tal, mas a gente fazendo alguma elucubração, a gente achou que realmente é um certo reflexo condicionado que naquela idade desperta e o indivíduo então começa a sentir o desejo de voltar ao vício do passado. Também existem algum outro tipo de lembranças, por exemplo, aqui em Ponta Grossa nós tínhamos uma família de amigos que frequentavam a Cefam e eles contavam um fato de parentes deles que moraram aqui em Ponta Grossa e depois foram para Curitiba. Mas quando eles moravam aqui, numa determinada, eles iam muito a Curitiba e sofreram um acidente de carro na ponte do rio Tibagi. Naquele tempo era a estrada mão única e ali naquela ponte que vai para Curitiba, o carro deslizou na cabeceira da ponte, estava chovendo muito, ele aquaplanou e bateu na cabeceira da ponte e alguém da família morreu ali naquele acidente. Passado uns 6, 7 anos, na mesma família, nasceu um menino. E esse menino, quando ele começou a falar com 2 anos por aí, e eles continuavam indo e vindo para Curitiba, Ponta Grossa, e esse menino então passava ali na ponte e ele falava: aqui eu morri. Era o mesmo indivíduo que havia desencarnado naquele acidente, que voltara e que, na visão, provavelmente, da ponte ali, despertava nele, então, essa lembrança. E, durante muito tempo, ele ficou indo, toda vez que passava lá, ele falava aquilo, dizendo que ali ele tinha morrido. Quer dizer, para quem não é conhecedor da reencarnação, isso é alguma coisa que impressiona, mas na verdade é diríamos assim, uma confirmação de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que realmente é algo que sempre me impressionou desde muito novo. Quando eu conhecia a doutrina espírita, a reencarnação sempre me chamava a atenção, porque fatos acontecidos também me davam a certeza da reencarnação. Então a reencarnação, ela está comprovada por grande parte dos cientistas. Ela está comprovada em vários países do mundo, o que hoje em dia já aceitam esses fatos, principalmente nos Estados Unidos. Tem canal de televisão que uma dos seus programas é falar sobre a reencarnação, inclusive de onde eu assisti a história do Thomas Andrew Jr. E a gente observa as crianças de hoje em dia, elas estão vindo já parece que já vêm programadas para essa compreensão. Eu tenho um netinho de 3 anos de idade que esses dias passados ele chegou para a mãe dele e falou assim: mãe,
né que a gente tem que morrer para depois nascer de novo. Quer dizer, ele nunca teve alguém falando isso para ele, e de onde que ele tirou isso? E de vez em quando ele vem falar comigo e vem com umas histórias contando uns fatos que, para uma pessoa menos conhecedora do assunto, pode achar esquisito. Ele conta sobre acidentes sofridos, ele conta sobre determinados acontecimentos que teriam ocorrido com ele, provavelmente na encarnação passada, e é uma coisa tão comum, tão corriqueira, já esse aspecto da reencarnação, que a doutrina espírita adota como um dos seus princípios básicos. Então, hoje em dia, nós temos Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade, nós temos a reencarnação já praticamente consolidadas na mente da maioria das pessoas. Só a pluralidade dos mundos habitados que ainda não é um consenso na maioria. Tem muita gente que ainda duvida que exista mundos habitados, mas uma grande maioria já acredita. Então nós entendemos que hoje nós somos criaturas que devemos erguer a mão para o céu e dar graças a Deus de podermos estar vivendo a doutrina espírita. Muitas vezes eu penso assim, tudo que eu sou agora, eu devo à doutrina espírita. Tudo que eu aprendi, tudo que eu conheço, de tanta coisa importante para a alma, para o espírito, eu conheci com a doutrina espírita. Então, eu não me canso de dar graças a Deus por essa bênção de podermos estar desfrutando dessa doutrina maravilhosa, que infelizmente ainda temos alguns companheiros que não são muito chegados ao estudo, não se interessam por aprofundar no conhecimento dessa maravilha, mas um dia, quem sabe, eles vão cair em si. Enquanto isso, nós vamos continuar aprendendo e vamos continuar vivendo cada vez mais intensamente a beleza, a grandeza que é a doutrina dos Espíritos. Que o Senhor nos abençoe a todos. Muita paz.